Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o TV Canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. E olha bem, mais um bolsonarista que está sendo condenado no Supremo Tribunal Federal. E esse bolsonarista é o que está fugido, está lá nos Estados Unidos. O Supremo Tribunal Federal já tem 3 votos pela condenação daquele deputado foragido que também foi escrevente lá da Polícia Federal, o tal de Eduardo Bolsonaro do PL. Também só podia ser do PL, o Partido dos Ladrões. Por isso que é PL, Partido dos Ladrões. Agora, e sabe por que ele foi condenado? Por difamação contra a deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo. E a votação sobre a relatoria do ministro Alexandre de Moraes ocorreu em plenário virtual e vai terminar dia 28. Agora, até a tarde desta quinta-feira, da quarta-feira, havia votado pela condenação o ministro Alexandre de Moraes, a ministra Carmen Lúcia e o ministro Flávio Dino. E tem outra, ninguém não havia qualquer voto de absolvição desse deputado ex-deputado mau caráter, sem vergonha, que continua cometendo crime nos Estados Unidos. O filho do genocida, o tal de Eduardo Bolsonaro, que inclusive em São Paulo tem muita gente que vota nele. Agora, a deputada Tabata, ela acionou o Supremo Tribunal Federal quando esse canalha desse ex-deputado Eduardo Bolsonaro criticou, isso lá atrás, em 2021, um projeto que tratava com a distribuição de absorvente, inclusive para as detentas, para aquelas mulheres que estão presas, que usam pãozinho como absorvente. Elas usam, não tem, então elas usam pãozinho, aquele pãozinho francês, como absorvente. E o então deputado, cara de pau sem vergonha, acusou a Tabata de agir, olha bem o que ele falou, vou até abrir aspas, com o propósito de beneficiar ilicitamente terceiro, fecha aspas, e de querer atender o hobby de seus mentores patrocinador Jorge Paulo Lemann, um dos donos, e tem uma produção de absorvente. O importante é distribuir para as detentas, para o pessoal pobre. Não interessa quem fabrica, o importante é beneficiar aquelas pessoas que precisam. Agora, sabe quem era o relator desse processo? O relator lá atrás, original, dessa queixa-crime da Tabata, da deputada Tabata do Amaral, que é de São Paulo, é um ministro bolsonarista, que sempre está envolvido assim em confusão, o tal de Dias Toffoli. Exatamente, é bolsonarista, porque ele quis prejudicar o presidente Lula, que inclusive
foi o presidente Lula que indicou ele ao Supremo Tribunal Federal. Ele é considerado um traidor dos movimentos populares. É da CUT, porque ele foi advogado da CUT e traiu os trabalhadores. Então, esse ministro Dias Toffoli, como sendo bolsonarista, ele pegou o processo e fez o quê? Arquivou. Agora, a Tabata, como não é uma garota boba, ela entrou com recurso e levou o caso ao plenário do Supremo Tribunal Federal, que acolheu a ação e tornou esse bandido ex-deputado Eduardo Bolsonaro réu. E agora está sendo julgado. Agora, no voto do ministro Alexandre de Moraes, ele sustentou que, abre aspas, olha o que ele diz, as condutas e declarações não estão abrangidas pela imunidade material inviolabilidade enquanto espécies qualificadas do gênero, abre aspas de novo, liberdade de expressão, fecha aspas. Ele quis dizer que não é agredindo e não é também sacaneando as pessoas no nome de liberdade de expressão, porque eles cometem crime e diz que é liberdade de expressão. Agora veja bem, o cara falar tanta asneira porque a deputada fez um projeto para beneficiar as pessoas pobres. Exatamente. Porque no presídio, as meninas que estão detidas, presas, como não tem absorvente, elas usam um pãozinho. E esse deputado, como ele julga todo mundo por ele, porque o objetivo da família Bolsonaro é grana, é ganhar dinheiro em todo lugar. Então, qualquer coisa que eles tenham, a primeira coisa que aparece na cabeça deles é cifrão. Agora, o ministro Alexandre de Moraes propôs sentenciar, vai condenar o ex-deputado foragido lá nos Estados Unidos, o Eduardo Bolsonaro, a 1 ano de detenção no regime inicial. Inicial é semiaberto. E também fixou uma multa de 39 dias. Cada dia seria equivalente a 2 salários mínimos. Agora, eles que são loucos por dinheiro devem estar se descabelando, porque o objetivo deles é grana. Veja bem o irmão dele, que é candidato a presidente, Flávio Bolsonaro. Quando estava na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, era conhecido como o rei da rachadinha. Por isso que com o dinheiro da rachadinha comprou uma mansão de mais de 6 milhões em Brasília. Inclusive tinha montado até um escritório de advocacia nessa casa, que inclusive a sócia dele e o escritório está envolvido com aquela organização criminosa, Banco Master.
estão envolvidos. E tem outra. E também naquele roubo do INSS, dos aposentados, dos velhinhos. É que o relator e o presidente da CPMI lá, da Câmara dos Deputados, lá no Congresso Nacional, eles blindaram o Flávio Bolsonaro. Porque tanto o presidente como o relator é bandido. Teve lá um deputado que denunciou o relator como estuprador. E o presidente como já tinha desviado, mandado lá para Minas Gerais, para a igreja dele, mais de 3 milhões de reais. Esses são os bolsonaristas. Por isso que todos eles têm um partido chamado PL, Partido dos Ladrões. É esse o partido do Flávio Bolsonaro, que saiu candidato, tá aí, candidato a presidente da República. Agora eu vou te falar uma coisa. Aquela pessoa que vota no Flávio Bolsonaro não é patriota, porque esse pessoal quer acabar com o Brasil. Veja o que o pai dele fez no Brasil, botou o Brasil no buraco. O Brasil já tinha saído do mapa da fome e com o Bolsonaro no poder voltou para o mapa da fome. Ele quer combater, quer acabar com as escolas públicas, quer acabar com... Olha bem, eles querem acabar com os hospitais públicos. Eles queriam... Então, o objetivo deles é privatizar tudo. E o povo ficar na miséria. É isso que eles querem. É o fim da picada. Agora, o fim da picada é o cara que vota numa tralha dessa. Certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa extrema-direita sem vergonha que tem no Brasil, certo? E tem outra, juntos nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.